Ora, boa tarde. 12 horas e 50 minutos. E hoje é 26 de 1 de 2021. Aleluia. Glória ao Senhor. Ora, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão comigo. E eu creio que vão estar também com aqueles que ouvirem este vídeo, e tudo será para a glória do nosso Criador. Aleluia. Então vamos ler o hino 323. Quero que saibas que existe alguém que te ama e sabe onde estás, que se interessa por ti. Tenhas feito bem ou mal. Tenhas feito bem ou mal. O seu amor não tem igual. Nele tu podes confiar. Ele é forte, ele é firme, é fiel à sua palavra. Tudo o que ele tem é teu por seu amor. Tu não estás sozinho, mesmo quando já não vês em mais ninguém a tua chance de vencer a solução dos teus problemas. Tu não precisas de os sofrer. Nele tu podes confiar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agora gravar um vídeo. Glória a Deus, em nome de Jesus, cujo título é A Dúvida e a Fé. Vamos ler em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 5 a 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Nunca tive tanto polícia na minha vida aqui ao pé da porta. Já vistes? Não. Ali ao pé da Bela. Só alguns 7 ou 8. Vão comprar frangos. Deve ser. Agora a minha esposa a informar-me de uma certa coisa. Vou ler outra vez. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Romanos 1, 20 a 23. Porque as suas coisas invisíveis, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade
se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, ou talvez cientistas, vamos dizer assim, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, perfeito, mudaram a glória de Deus em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Tiago 1:5-7. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém. Peça, porém, com fé, é nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 2, 21-24. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vejo que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. É talvez como um carro de duas rodas, só com uma não podia andar bem, né? O outro versículo, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Efésios 2, 7-10. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não é bom, não é dom. Aliás, isto não vem de vós, é dom de Deus. Estou-me a lembrar de 2 Coríntios 12, 7-10, mais ou menos, em que o São Paulo pediu a Deus que se desviasse dele o enviado de Satanás. O enviado para humilhar, para várias coisas. E o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui em Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos. Ou seja, o Paulo foi salvo pela graça, por meio da fé. O Paulo teve fé de que a palavra que o Senhor lhe tinha dito era verdade.
Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o Paulo não pagou nada por Deus o livrar. Ora, outro versículo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Só Deus é que tem que se gloriar. Amém? Outro versículo. Porque somos feitura sua, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Atos 1, 1-3. O São Lucas escreveu: Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Podemos dizer, ensinar como se faz. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo ajudou o Senhor Jesus, também está agora connosco para nos ajudar. Vou repetir, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 1 Tessalonicenses 5:17-23. Diz São Paulo: Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito de Deus. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retendo bem. Abstende-vos toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de vir para arrebatar a sua igreja e depois continuar o seu trabalho. Amém. 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Glória ao Senhor. Abare Chiconini. Então, vamos fazer um breve comentário e explanação, e que seja sempre a glória de Deus. Amém. Então, o título da mensagem é A Dúvida e a Fé. Então, Hebreus 11:1, vamos ver que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glória ao Senhor. Então, o que é o fundamento? Firme fundamento, é o firme alicerce. Quando se faz uma casa, convém que tenha os alicerces bem firmes, né? De preferência que seja numa rocha firme. A rocha firme é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou e está vivo para sempre. Aleluia! Então verificamos que Deus disse em Gênesis
em Gênesis 1, Deus disse: haja luz e houve luz. Pela sua fé, Deus falou e as coisas aconteceram, porque a sua fé é realmente o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Verificamos através de alguns versículos da Bíblia que, por exemplo, em João 1, 3-5, Gênesis 1, 9-13, Salmo 148, 1, 14, 2 Coríntios 4, 6, Apocalipse 21, capítulo 21, verso 23 e 24, que existia e existe a Santa Jerusalém, que é iluminada pela glória de Deus. Esta cidade não necessita nem de sol nem de lua. Então todos os versos bíblicos acima e outros mostram que há ainda uma cidade antes de Deus ter criado a luz do sol e da lua. Portanto, eu creio que antes de Deus ter criado os planetas, o Sol, a Lua, etc., o mundo material, ele tinha criado já o mundo espiritual, com os anjos, arcanjos, querubins, serafins, com a Nova Jerusalém, etc. Então, em Hebreus 11, 5-6, verificamos que o Enoque agradava a Deus. Eu creio que o Senhor podia dizer do Enoque o que disse do Senhor Jesus Cristo. Mateus 3,16. O Senhor Deus disse do seu Filho amado Jesus Cristo: este é o meu amado, o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, para agradar a Deus, devemos fazer o que lhe agrada. A palavra de Deus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, para agradar a Deus, repetindo, devemos fazer o que lhe agrada, viver pela fé, aproximar-nos dele pela fé, em amor, pedindo perdão dos nossos pecados, etc. Em Romanos 1, 20-23 e João 4, 24, o Senhor disse que para agradar a Deus, o Senhor Jesus Cristo disse, para agradar a Deus, devemos fazê-lo em espírito, adorar a Deus. Para adorar a Deus, devemos fazê-lo em espírito e em verdade. E devemos saber que o Senhor Jesus Cristo é o Messias verdadeiro, que já veio à Terra, morreu, ressuscitou e está no céu. Glória ao Senhor, no céu com o Pai, no céu à direita de Deus. Em Romanos 1, 20-23, diz São Paulo que, aliás, São Paulo critica ou censura aqueles que não glorificaram a Deus, adorando em espírito e em verdade, ou seja, não o adoraram em espírito e em verdade. Por isso Deus os entregou às concupiscências e à imundícia, ou impureza espiritual. Romanos 1, 23-25. Em Atos 1, verso 1-5, Deus mandou o seu Filho para nos salvar. E a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 aos Tessalonicenses 5, 17-23, mostra que agrada a Deus que a sua igreja, a igreja do Pai Celestial, do Senhor Jesus Cristo e do Senhor Espírito Santo, esteja em comunhão com Ele continuamente. Esta é a linha A. E na linha B, Deus deseja que lhe agradeçamos tudo, sabendo que com Ele somos mais que vencedores. Romanos 8:37. E a linha C, sabendo que devemos viver em santidade para que o Senhor Espírito Santo se mantenha em nós e nos ajude em tudo. A linha D, devemos saber que devemos amar as profecias, devemos apreciá-las. A linha E, sabendo que devemos examinar tudo para que só façamos boas obras. Deus quer santificar-nos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Aleluia, glória ao Senhor. Então, estamos a terminar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Aleluia, glória a Deus. Para terminarmos, vamos ainda ler um hino que é o 322. Põe a tua fé em Jesus. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. Amém. O mar revolto e as ondas querendo te afundar. Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. Perdão. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, tchau, amados irmãos e amigos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.